Olá, pessoal, este é mais um ShojoCast. Meu nome é Valéria, porque eu sempre esqueço de dizer meu nome. E no ShojoCast de hoje nós vamos comentar algumas notícias que são recentes. Uma delas está passando por reviravoltas e então eu posso gravar e acabar que a coisa já vai virar, né, outra, né, logo em seguida. Mas vamos ver, né? E eu vou comentar a minha edição, né, do 11º Tripulante, que é o título, né, que a JBC deu ao primeiro mangá da Hagiomoto a ser lançado no nosso país, que é o Junichi Iru, que em inglês é o They Were 11. Né? Então eu vou comentar a minha edição americana, que é uma relíquia que eu tenho aqui em casa, e depois falar dessas notícias e algumas atualizações, né? Então, se vocês quiserem continuar comigo, o programa vai começar. Junichi Iru foi publicado pela primeira vez em 1975. É um mangá, né, em um único volume e venceu o 21º Shogakukan Manga Award quando você tinha, né, uma única categoria que premiava shoujo e shonen. Né? É um mangá que, desde que eu comecei a postar coisas na internet, ainda no meu antigo blog, né? Na verdade, site, o Shoujo House, no blog, e nas colunas do Anime Pro, o site que era um grande portal do Júnior Fonseca, que depois criou a New Pop, editora, eu sempre argumentei que este seria o mangá ideal para trazer a Hagiomoto para o Brasil, porque é um mangá de ficção científica e que haveria possibilidade, inclusive, de fazer a ponte entre essa história e o e Alien, o Oitavo Passageiro. Por quê? Porque esse mangá, que tem um volume só, ele se passa dentro de uma nave, na última prova de um grupo de cadetes de uma academia estelar, né, de um futuro muito distante, em que existem humanos, mas existem também outras raças, né, alienígenas que convivem juntas e que têm culturas diferentes, que têm tradições diferentes e que têm também, alguns deles, uma aparência diferente da aparência humana. Esta é a última prova desses cadetes e naquela nave deveria haver somente 10 indivíduos, só que existem 11. Então, o que fica desde o início é que esse 11º tripulante, ele é uma ameaça, ele está ali para provocar o fracasso da missão, ou o fracasso de todos eles, né, para que eles sejam reprovados. Mas quem desses 11 jovens seria o tripulante que não deveria estar lá? Então, é a partir dessa tensão que você vai construindo, né, uma história em que você tem uma série de discussões, principalmente sobre papéis femininos e masculinos, sobre a questão das culturas diversas, sobre amor, sobre desejo, uma série de questões ocorrem ali, tá? O mangá, ele foi transformado em live action, filme live action, foi transformado em filme animado, teve várias peças de teatro, teve, né, audiodrama, não teve uma série de animação, até porque daria para fazer, né, do jeito que essas séries hoje de anime são curtinhas, daria para fazer uns 11 capítulos, 12 capítulos, inclusive buscando talvez, né, em alguns episódios, contar o passado de certas personagens que é citado ao longo desse volume, mas é um volume só. Então, a edição, né, o mangá está previsto para sair em janeiro. O preço de capa é R$ 109, mas se você comprar no Amazon, você pode comprar por 87, tá num preço de Black Friday, né? Vou deixar o link, vai ser o link do Shoujo, né, do ShojoCast, se você comprar por eles. Ajuda, né, o programa a se manter, o blog também. Essa, né, edição americana, ela foi uma edição, a primeira, né? Uma edição em 4 volumes, formato que a gente chama de formato americano, espelhada, né?
e foi traduzida do japonês pela Rachel Thorne. Rachel Thorne, né, é uma figura muito importante porque foi, né, acho que a primeira norte-americana a estudar mangá de forma aprofundada. Ela é uma antropóloga, ela leciona no Japão, ela vive no Japão, se não me engano, e muito do material, né, dos primeiros shoujo que foram traduzidos nos Estados Unidos foram traduzidos por ela, tá? Por quê? Porque ela vai construir a sua tese de doutorado a partir das leituras que ela vai fazendo da Hagiomoto, começando com O Coração de Tomás. Coração de Tomás é talvez, né, o mangá, né, mais lembrado, mais icônico da Hagiomoto. Tem 3 volumes no seu original, mas eu não usaria como cartão de visita. Eu até espero, né, que o 11º Tripulante faça sucesso e aí a gente possa ter o Coração de Tomás no Brasil, tá? Mas foi a partir do Coração de Tomás que a Rachel Thorne começou a refletir sobre como, né, as questões a respeito, né, da adolescência, do amor, da amizade, são construídas dentro dessas histórias feitas por mulheres para mulheres. Ela tem uma ampla produção, muita coisa, muitos artigos dela podem ser encontrados na internet, alguns não mais. Aí eu não sei se foram tirados porque Rachel não era Rachel, né? Ela é uma mulher trans, então talvez parte daquele acervo que estava com o seu nome morto tenha sido retirado, né? O nome morto está nas capas, né, do They Were Eleven, tem que estar. Essa edição americana é de 1995, então a primeira edição japonesa é de 1975. 20 anos depois vai sair nos Estados Unidos. Como eu falei, era comum na época você particionar, né, os mangás nesse formato americano, né, nesse formatão grande, e espelhar. Tá? Havia, né, uma crença, e eu discuti muito sobre isso, né, em tempos de lista de discussão de Yahoo, né, porque havia quase que uma certeza, né, por parte de gente que trabalha na área de design gráfico, de semiótica e outras coisas, que não são minha área, de que era necessário espelhar os mangás, porque nós, brasileiros, os japoneses seriam capazes de ler nos dois sentidos, mas nós, ocidentais, brasileiros, norte-americanos, etc., não seríamos capazes. Eu lembro que quando saiu a primeira edição de Rurouni Kenshin, né, um amigo, né, não tenho contato com ele há muito tempo, com ele eu tive vários embates, ele disse que não dava 3 meses para que Kenshin fosse cancelado, né, era meio tanco, JBC, fosse cancelado porque era espelhado. E as pessoas iam se perder porque não saber qual era a capa do mangá. Tudo isso se provou uma grande bobagem. Nós somos capazes, sim, de aprender a ler no sentido oriental, da mesma maneira que os japoneses aprendem a ler no sentido ocidental. Balela isso, né? Na verdade, faltavam estudos, aprofundamentos, e muita gente tinha certezas a respeito da nossa incapacidade, das nossas limitações. Enfim, né? Esse tipo de edição, né, que aqui no Brasil, a primeira edição de Rama, que, que saiu pela Animangá, que era uma loja que havia em São Paulo e começou a publicar Rama, era nesse formato também. Ela traduz tudo, ela traduz onomatopeia, ela espelha, ela estica, né? Estica tudo. A impressão, né? O papel, veja, ele está íntegro até agora, né? É um papel de qualidade, e mesmo sendo, né, sendo uma edição que não é uma edição cara, essa edição aqui, cada um desses volumes custou, no original, né, $2,75. Quanto daria isso? Né? Convertido, eu lembro que eu comprava na época da faculdade, que era a mesma época, né? Eu estava na faculdade, em 1995, eu comprava uma edição de quadrinhos de Jornada nas Estrelas que também tinha esse formato, né? Eu encomendava, eles chegavam dos Estados Unidos.
Na época, né, havia paridade praticamente entre dólar e real, porque era o início do Plano Real, depois essa questão se perdeu. Mas eu só comprei essa edição do 11º Tripulante depois que eu me casei, eu já estava em Brasília. Então, uma edição que, sei lá, né, já tinha 7 anos, né, de, de que havia sido publicada. Eu realmente não sabia que essa edição estava ali na minha estante o tempo inteiro, né? Quem está em evidência aqui, né, é o protagonista, né, que é um humano, que é senciente, né, que tem determinados poderes mentais, mas não é grande coisa, né? Outra personagem importante é, é, é a Frol, será que eu estou errando o nome? Que vem de um planeta no qual, né, todos nascem sem um sexo biológico definido, né, e somente quando entram na puberdade é que você começa a diferenciação sexual de verdade. E aí, aqueles que se tornam meninos, né, machos dentro daquela sociedade, vão, né, ocupar lugares de poder, e aqueles que acabam se tornando fêmeas terminam sendo subordinados e entregues aí, né, em casamentos que são casamentos poligâmicos. Então, Froll não quer aquele destino para si. É Froll mesmo. O menino é Tada, né, o protagonista é o Tada e ela é Froll. Ela não quer esse destino para ela e ela é a filha caçula, então o destino dela seria se casar com um homem mais velho, ser lá a quarta, quinta esposa desse homem. E aí ela faz um acordo com o pai, né? Se o pai, se ela passasse para a Academia Estelar, o pai lhe permitiria, né, que ela seguisse sua vida sendo um homem, né? Ao longo da história, a gente vai ver que essas questões, essas certezas da Froll podem não ser tão certezas assim, né? O volume 1 é esse aqui, né? Que, se não me engano, é a capa do volume original japonês, da primeira edição, né, encadernada. E aí a gente tem, né, essas. Não, não é o volume 1, né? Eu tô aqui, ó, o volume 1 é esse, tem um número aqui, sua cretina, tá vendo? Que tem um número aqui embaixo, né? O volume 1 é esse, com o Tada e a Froll. O volume 2 é esse, né, com os 11 tripulantes. O volume 3 é esse aqui. E o volume 4 é esse aqui. Essa personagem aqui, né, meio reptiliana, ela vem de um planeta em que também existem essas questões da não diferenciação sexual, só que o indivíduo ele pode escolher, né, se tornar macho, se tornar fêmea ou não ser nenhuma coisa nem outra. E aqueles que escolhem não ser acabam vivendo mais, né? Sua recompensa é uma vida mais longa, já que eles não vão assumir papéis específicos, nem ter, né, nem se reproduzir de forma sexuada e por aí vai. Eu gosto muito do Day You Were 11, porque é uma boa história de ficção científica, e a Hagiomoto, ela é muito competente em discutir essas questões de gênero, então, que são questões que a afligiam, que afligem toda, né, aquela geração de mulheres mangakás, porque são questões que elas vão trazer. Ryoko Ikeda traz, Takemiya Keiko traz, Hagiomoto traz, a outra que é do... Enfim, né, boa parte dessas autoras da geração de 48, porque nasceram, né, no ano de 48, 49 ou 1950, algumas, então elas chamam de geração de 48, a maioria nasceu em 48, e que não é, né, 48 do nosso calendário, mas que seria a geração do ano 24 da Era Showa, Niju Nyonen Gumi, né, que é o nome em japonês desse grupo de mangakás que vai revolucionar o shoujo mangá.
revolucionar o shoujo mangá não significa, eh, e eu já devo ter falado isso em vários momentos, modificar o shoujo naquilo, né, que o define principalmente, né, que é o drama escolar, vai continuar lá. Mas elas vão produzir obras revolucionárias, esteticamente falando, tematicamente falando, e vão abrir caminho e possibilidades para que questões que antes não estavam dentro desse mangá para meninas possam ser trazidas e extrapolem mesmo esse público que seria um público infanto-juvenil, né, atraindo adultos e homens também, né, para a leitura desses mangás. Eu queria lembrar era a Ryoko Yamagishi, esta mangaka que veio na minha cabeça e fugiu da minha cabeça, porque ela vai fazer o primeiro mangá. Se a Hagiomoto e a Takemiya Keiko elas são responsáveis, as principais responsáveis, pela criação do que seria, né, o que vai ser no futuro o mangá BL, né, que nasce dentro do shoujo, a, é, a Ryoko Yamagishi ela vai, né, ser a primeira mangaka a fazer um mangá yuri, né, que trata do amor entre meninas, entre mulheres, que é o Shiroi Heia no Futari. Então, o primeiríssimo, 1971, se não me engano, é, é dela, né? E ela também depois vai pegar uma personagem histórica, né, que é o príncipe Shotoku, que foi o responsável por importar a cultura chinesa para o Japão, né, inclusive a língua, o budismo, o confucionismo, etc., que é o grande articulador disso tudo. Ela vai criar um mangá em que ele é o protagonista e ressalta uma das características desta personagem, que é uma personagem histórica, meio que divinizada na história do Japão, que era o fato dele ser homossexual, tá? Ou, né, ter essa sexualidade fluida, por assim dizer. Então, né, essa geração ela não tem problema em lidar, principalmente com as questões de gênero. Mas a Yamagishi ela é lembrada também, e muito, por ser autora de mangás de balé. E estou eu aqui falando já da Ryoko Yamagishi, e o assunto seria, né, a Hagiomoto. Então, assim, a edição da JBC ela vai ter a capa que é essa daqui, ó. A capa da edição da JBC vai ser esta daqui, mas com melhor qualidade, pela imagem que está no Amazon, melhor qualidade, tá? E, claro, em um formato que é um formato adequado. Meu medo, né, em relação às edições da JBC é que algumas adaptações não me agradam, tá? Para qualquer mangá. Eu já falei sobre isso. É, eu acho importante o uso dos honoríficos, eu acho que a JBC deveria usá-los, né? Ao invés de chamar alguém de fulanazinha, chamar de fulana-chan, né? As pessoas entenderiam, bastava colocar uma nota. Os honoríficos, a presença deles ou a ausência deles, o san, o sama, ou seja lá qual for, são importantes às vezes para contar a história, para mostrar o grau de intimidade que as personagens têm entre elas ou vão ganhando entre si, né? Enfim, né? Mas eu imagino que a JBC não vai colocar nada disso. Tá? É uma opção da editora, é uma opção que eu não gosto. Me incomoda bastante, mas me incomoda mais, muitas vezes, certos deslizes assim, muito estranhos, tipo colocar aqui chamar uma mulher casada, né, de senhorita, porque eles querem usar o senhorita para não usar o san, que seria muito mais simples, né? E eu comentei sobre isso quando eu falei do Não Chame de Mistério, do primeiro volume, né? Algo que me irritou muito ali. Mas, enfim, né? O 11º Tripulante é uma obra importante. Se você tiver condições, compre esse mangá. É um ótimo mangá. É um ótimo mangá de ficção científica, é um ótimo shoujo, na medida em que vai trazer as discussões sobre papéis, né, atribuídos a homens e mulheres numa determinada sociedade, que é uma sociedade do futuro. É um ótimo exemplar, né, do tipo de ficção científica que as autoras japonesas fazem e que as mulheres, né,
tendem a fazer, que é chamada ficção científica social, em que você usa um ambiente ficção científica não para discutir fenômenos da natureza, não para falar de tecnologia, mas para falar do humano, daquilo que angustia essas autoras, daquilo que as limita. Então, eh, você tem isso também na ficção científica, ocidental. E no caso do Japão, a ficção científica feita por mulheres é principalmente feita em formato de mangá, tá? Então, a princípio, é isso que eu queria falar. Acho que eu falei muito pouco e falei muito de outras coisas. E agora a gente vai para a sessão de notícias, que eu acho que vai ser a mais longa. A primeira coisa a comentar, sem sair da JBC, é que um dos shows mais importantes do momento, Hotaru no Yomeiri, ou Firefly Wedding, que é o seu título internacional, da Oreko Tachibana, vai ser publicado no Brasil. Esse mangá está terminando no Japão. Devem faltar agora uns 2 capítulos, porque mais ou menos um mês atrás a autora anunciou que faltavam só 3 capítulos para o final. E deve fechar com 11 volumes. Né? Então, se houver alguma coisa a mais, deve ser side stories. Não tem adaptação para anime nem para dorama, mas isso deve vir rapidinho. Eu acredito que vai ter adaptação para todas as mídias possíveis. E não saiu ainda, não tinha saído ainda o anime. Talvez por não ter um material suficiente, né? Porque já lá no volume 5 o mangá aparecendo no, entre os mais vendidos e sendo muito comentado. E aí você precisava de mais material. Agora você tem bastante material, tem a história inteira para poder adaptar. Né? E é uma história que é preciso esperar ela terminar para entender exatamente qual vai ser o destino das personagens. Né? Então, talvez por isso eles tenham segurado. É um mangá bem violento. Por quê, né? Qual é a linha geral da história? A protagonista, ela se chama Satoko. A gente está no que seria a era Meiji, então finalzinho do século XIX, muito provavelmente. Satoko é a filha querida de uma família muito rica, poderosa, nobre. O pai ama muito, gosta muito dela, mas ela tem um problema cardíaco muito sério e ela vai ter pouco tempo de vida. Então há toda uma questão, né, sobre o casamento de Satoko, como ela vai se casar, tendo esse problema de saúde, com quem ela vai se casar. O pai lhe dá muita autonomia para recusar noivos, mas ela tem uma madrasta e tem uma irmã menor. Essa madrasta quer tirá-la do caminho para que a sua filha seja a grande herdeira. Então há essa tensão aí. Satoko, ela sabe que é importante, ela olha, né, a madrasta e a irmã caçula de cima para baixo, ela não aceita desaforo, mas a madrasta encomenda a morte da protagonista e a única condição é que não a tocasse. Ela era uma donzela, ninguém deveria, né, violar a menina, né, só matá-la. Né? Então ela é sequestrada e ela acaba ficando sob a guarda de um sujeito chamado Shinpei. Shinpei é um assassino de aluguel. A gente vai descobrir depois, né, que ele nasceu numa ilha, né, que é uma ilha onde você só tem bordéis. Ele sabe, tinha uma mãe que era uma prostituta, ele nunca conheceu o pai. E o Shinpei, ele tem ele é extremamente violento, ele pode ser, ele é um assassino. Foi para isso, né, que ele foi educado, moldado, mas ao mesmo tempo ele tem uma alma muito pura e uma visão de mundo que pode ser considerada até infantil. Ele está guardando a Satoko, que vai ser morta numa determinada hora, e outros bandidos que fazem parte ali da gangue decidem que vão romper o acordo e vão estuprar a menina porque ela, né? Quando é que eles vão ter acesso a uma moça tão linda, de tão boa família e virgem? E o Shinpei mata todo mundo. E ele acaba entrando num acordo com a Satoko, né, de que ele a salvaria se ela aceitasse casar com ele. Desesperada, não por qualquer afeto, qualquer coisa, ela acaba aceitando, né, essa barganha e ela e o Shinpei acabam embarcando numa aventura. Primeiro nessa ilha bordel, porque é para lá que ela é levada, e só há 2 formas de uma mulher sair dessa ilha,
ou morta para ser enterrada, ou caso a sua liberdade seja comprada por alguém. Então, assim, o ponto de partida da história é essa, e o Shinpei acaba conseguindo colocar Satoko para trabalhar num desses bordéis, trabalhar como faxineira, trabalhar na limpeza, coisa que ela nunca fez, porque ela era uma moça de boníssima família, mas está subentendido, pelo menos para a dona do estabelecimento, que a Satoko vai, né, também atender clientes. E aí a história vai rolando, o pai desesperado atrás dela, o empregado, né, que acabou, né, não conseguindo protegê-la, vai ser torturado por causa disso, enfim, né, é uma história com um grau de violência bem grande. A Oreko Tachibana, ela tem uma história anterior, que é o Promised Cinderella, que teve dorama e que também fez muito sucesso, mas foi uma série longa. Meu medo com Firefly Wedding é que ela decidisse, sei lá, fazer 30 volumes, mas ela fechou com 11. Muito bem, estou muito feliz. Mangás curtos com a história, que a história não se desgarra, que você não tem barriga, tendem a ser os melhores. Preciso retomar a leitura, vou comprar a edição da JBC. Meu último programa, né, foi o Cadê o Meu Mangá? Não sei quem assistiu, posso botar o card aí. E aí eu falei o seguinte, né? Eu reclamei da New Pop, que não tinha ainda dado sinal de vida, né, para um sinal de afeto e para outros mangás, né, Perfect World, A Casa do Sol, aí que a New Pop comentou, né, que Sinal de Afeto ia sair em janeiro, o próximo volume, A Casa do Sol acho que já sai esse mês. Então a New Pop respondeu lá no Facebook. A Devi, ela também se pronunciou, e eu não estou dizendo que é por conta do programa, meu programa foi assistido a última vez que eu olhei por 150 e poucas pessoas. Então, assim, ó, relevância zero no mundo da internet. Mas a Devir também deu sinal de vida e disse que Blank Canvas, né, será retomada em 2026. Não sei por que tanta demora, não acho que demore tanto tempo para os japoneses aprovarem capas e coisas assim, mas, de qualquer maneira, deram certeza do volume 3 e do 4 ano que vem. Ou seja, será que a gente vai ter que esperar 2027 pelo volume 5? Mas eu também tinha reclamado de Nodame Cantabile, porque eu dizia: olha, não guardei de cabeça a data de lançamento, mas eu acredito que no Amazon estava que ia sair em novembro, aí a data já virou dezembro, 15 de dezembro, e eu comentei, né, isso lá no Twitter, até na arroba da editora, e um colega, que é o Leonilson, ele veio e falou o seguinte: olha, a editora se pronunciou, se desculpou pelos atrasos, e ele me passou um link de um artigo da Biblioteca Brasileira de Mangás, que é um excelente site, diga-se de passagem, excelente, excelente, em que eles estavam comentando essa live da MPEG e o posicionamento da editora a respeito, né, dos seus mangás. E sim, Nodame Cantabile está atrasado, como eu acreditei. Eu falei, não lembrava qual era a data que estava no Amazon, mas que estava atrasado, estava. E aí eles soltaram, ó, status de produção, rodando na gráfica. Um deles está ali, Nodame Cantabile 2. Capas em aprovação, então está tudo atrasado. Produção de capas, Nodame Cantabile 3. Ok? Ó, tá vendo? Tem uma lista aí de. Tá praticamente tudo aí. Aí, obras paradas, esperando resposta do Japão, renovação de contrato, etc. Ó, uma delas é Cream Meme, né, que é um mangá shoujo, então está esperando renovação. Nossas previsões, janeiro. Aí tem uma lista de mangás. Nodame Cantabile 2 não está ali. No Amazon está dizendo que a data de lançamento de Nodame Cantabile 2 é 15 de dezembro. Mas, ó, não houve posição da editora aqui dizendo que vai ser em dezembro, não. E está aqui previsto que o volume 3 de Nodame vai ser lançado em fevereiro. Ora, será que eles vão lançar realmente em dezembro o volume 2, em fevereiro o 3, ou vai lançar em janeiro o 2 e depois o 3? E eu me preocupo por quê? Porque é um mangá muito importante, é um mangá que eu tenho muito carinho e eu assinei essa edição deles, né? Pelo menos a meia edição, né? De 6
de 6 volumes. Então, assim, eu não quero me decepcionar com a MPEG, como eu não quero me decepcionar com editora nenhuma, né? Eu torço sempre pelo melhor. Mas eu estava certa, o mangá estava atrasado, eu não estava ficando doida, tá? E, de novo, esses posicionamentos não foram por conta de um programa que teve 150 e poucas visualizações, tá? Então, assim, eu sei da minha irrelevância, mas que eu fiquei reclamando em todas as minhas redes sociais e fiz o programa, e sim, isso eu fiz. A outra notícia, né, ela também foi feita, e eu falei de reviravoltas, por quê? Aconteceu, né, um grande escândalo no Twitter, em outras redes sociais, porque o Amazon Prime colocou finalmente a dublagem em inglês e em espanhol de Banana Fish. Banana Fish, um mangá clássico já, da Kimi Yoshida, que foi publicada entre 1985 e 1994. Se Banana Fish saísse hoje, muito provavelmente ele não estaria numa revista Shoujo, estaria numa revista BL, poderia estar numa revista Shoujo do mesmo jeito, mas acredito que as pessoas que olham para Banana Fish veem ali um mangá boys love, porque, de fato, tem um casal, são dois rapazes. A história se passa nos Estados Unidos, era muito comum nos mangás shoujo dos anos 1980, essa ambientação em Nova York, nos Estados Unidos, em uma high school norte-americana, em ambientações em que você olhava ali, ou era Estados Unidos mesmo, inclusive, né, alguns mangás conseguindo trazer muito bem personagens diversas, negras, latinas, bem desenhadas pelas autoras, ou era uma ambientação japonesa que de japonesa não tinha nada. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o mangá Mars, que eu gostaria de ver no Brasil, da Fuyumi Soryu, você lê aquilo ali e nada, praticamente nada lembra Japão, né? Se você dissesse que aquela escola é uma high school americana, todo mundo ia acreditar, né? Mas, de qualquer maneira, Banana Fish trata de crime, trata da questão do tráfico de drogas. Quando foi lançado, na década de 1980, você estava discutindo questões ligadas à Guerra do Vietnã. Essas questões foram modificadas para o anime, que saiu em 2018, foi um grande sucesso. Ok, está no Amazon Prime. E o escândalo foi o seguinte: colocaram a dublagem, mas a dublagem foi feita por inteligência artificial. Inteligência artificial é um negócio que a gente não conseguirá se livrar, está presente na nossa vida. Em alguns momentos é bênção, mas na maioria dos momentos, pelo menos para mim, é maldição. Ser atendido, né, por um serviço de atendimento ao cliente por uma inteligência artificial é horrível, é pavoroso. E normalmente, né, a dublagem feita por inteligência artificial também não é das melhores, tá? Fora que a gente entra numa outra questão, que é o fato de tirar trabalho, né, dos dubladores, né? Os dubladores, muitos deles muito bem formados e que conhecem, né, muito bem o seu ofício, artistas de verdade, porque o dublador é um artista também, e sendo privados aí de poderem emprestar as suas vozes e emoção a um anime de tanta qualidade, simplesmente porque o Amazon quer economizar e não precisava, eles têm dinheiro para jogar pela janela. Então, assim, quando colocaram no ar, começou a aparecer essas duas dublagens, o que ocorreu foi que primeiro os norte-americanos e depois o pessoal de língua espanhola fez um escarcéu e o Amazon acabou recuando e tirando essa dublagem absurda, tá? Eu fiquei imaginando que se não houvesse escândalo, logo teríamos a dublagem em português também feita por inteligência artificial. Então, foi tirada, tá? Quando eu comecei a montar isso aqui, a dublagem em espanhol, tanto que tem ali a imagem ainda estava no ar, agora não tem mais nenhuma dublagem. Espero que eles contratem dubladores e façam uma dublagem decente. A outra notícia que também teve reviravoltas é a da compra da Warner pela Netflix. Foi anunciado como o maior negócio
do mundo do entretenimento, da cultura pop, etc. Então, assim, a Netflix ofereceu 70 bilhões de dólares e havia também uma cláusula de desistência que garantiria algum dinheiro para a Warner. A Warner estava à venda, tá? Com sérios problemas, não estava vendendo mesmo. Só que aí, o que aconteceu? A Warner ela tem vários braços. Um braço é o braço de cinema e o outro braço é cinema e, e séries, né, feitas para streaming. E o outro braço é o braço de canais por assinatura. A Netflix compraria a parte cinema streaming, né? E, ora, né, começou-se a discussão, né? Os sindicatos de artistas, de diretores, de roteiristas estavam muito preocupados porque a Netflix ela não tem nenhum compromisso com o cinema. Não tem. Né? A Netflix quer prêmios, né, quer Oscar, quer Globo de Ouro, quer sim, mas ela faz o mínimo esforço. Né? Coloca 7, 14 dias no cinema. Então, por exemplo, Nárnia, que está para sair, né, que é dirigido, não sei se o roteiro é dela também, pela Greta Gerwig. A Netflix já avisou que só vai ficar no cinema por pouco tempo em salas IMAX, ou seja, não vai estar em todas as salas de cinema. Guerreiras do K-pop, a Netflix não entendeu que tinha uma mina de ouro na mão, jogou direto para streaming e depois está correndo atrás do prejuízo, prejuízo em termos, né? Prejuízo em termos de premiação, porque não vai poder participar do BAFTA, não é elegível, porque não passou no cinema na Inglaterra. Então, assim, não pensou na potencialidade do material. Frankenstein, que provavelmente vai aparecer em várias categorias no Oscar, porque foi bem indicado no Globo de Ouro, passou o mínimo de tempo no cinema, e outros filmes, né, que os diretores queriam que estivesse no cinema por mais tempo, não é do interesse da Netflix. Então, uma das grandes preocupações desses sindicatos era se a Warner ia morrer e até o que seria da HBO, né? Porque a HBO pertence ao grupo Warner. Se falava muito, né, antes da Netflix fazer a proposta, que a Paramount ela tinha interesse pela Warner e não só o braço cinema, mas também os canais que a Netflix não iria comprar. Estava também em discussão que poderia haver um embargo político por parte da Casa Branca ou uso da lei antitrust. Né? Isso daria para a Netflix, né, um controle de uma fatia muito grande no mercado. O que é trust? É quando várias empresas de um mesmo setor se juntam, viram às vezes uma só e passam a controlar aquele setor, levando as concorrentes à falência, né? Pressionando os preços, né, de acordo com os seus interesses. As primeiras leis antitrust são do final do século XIX, são dos Estados Unidos do final do século XIX. Tá? Então, assim, o negócio não iria se concretizar rapidamente, o negócio poderia ser embargado dentro dos Estados Unidos e enfrentaria problemas em outros países, que têm leis também antitrust e poderiam interpretar aquilo como tal. Mas várias matérias começaram a aparecer perguntando a diretores, a atores, etc., a opinião deles. E a maioria estava afirmando, né, que era importante a presença no cinema, que eles não poderiam abrir mão disso, que a Netflix, né, comprando a Warner, ela deveria se comprometer com isso. Ha, 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 tá? E uma outra questão que estava angustiando muitos fãs era o que seria do universo da DC, porque os filmes da DC que estão sofrendo, né, uma renovação, basta ver o filme do Super-Homem que saiu este ano, que eu gostei bastante. Esses filmes, né, da DC que estão agora, né, dentro aí, né, sendo organizados pelo James Gunn, se eles poderiam ser interrompidos, se a Netflix poderia optar por lançamento direto para streaming. E
o próprio James Gunn veio a público dizer que a Netflix tinha assegurado que nada mudaria, que as coisas continuariam. Aí, né, para quebrar aqui a questão, entre as discussões sérias, né, sobre cinema, etc., sempre aparece os maluquinhos, né, ou gente que quer aparecer, comentando as bobagens, né, tipo cultura woke, né, ou como diz a Ana Paula Campagnolo, cultura woke, que é uma coisa que não existe, né? E aí, né, esse print viralizou. Eles vão tornar os Looney Tunes gays. Eles vão fazer todo mundo gay. E aí alguém fala, poxa, o Pernalonga literalmente foi o primeiro sujeito, o primeiro cara a se vestir de drag na frente de todo mundo e era ok, né? Looney Tunes é aquele universo do Pernalonga, do Gaguinho, do Patolino, etc, etc, que habitaram a minha infância. E uma das coisas que o Pernalonga e também o Pica-Pau, né, volta e meia faziam, era obejar, né, outras personagens eh, do sexo masculino, e isso a gente tá, são desenhos animados da década de 1930, 1940, 1950, ou no caso do Pernalonga, ele se vestia mesmo, né, com roupas femininas, muitas vezes para seduzir alguma personagem com a qual ele estivesse em contenda, ou para se disfarçar. Então, não foi uma, não foi duas, não foi três, e a mais lembrada é quando ele se veste, né, dessa forma aí, colocando lacinhos nas orelhas. Então, assim, esse pessoal, eu não sei se eles são ignorantes, ignorantes no sentido de ignorar a história dos Looney Tunes, a história da TV, a história da animação norte-americana, se é para aparecer, ou se é burrice mesmo. Porque ser ignorante não é ser burro, ser ignorante é ignorar, né? É, eu sei que em língua portuguesa, em italiano isso fica muito claro, né? Mas em língua portuguesa, pode falar assim, ignorante é aquela pessoa que é grosseira. Mas ignorante é alguém que ignora, né? Não sabe, pode aprender. Mas esse pessoal dificilmente está disposto a aprender alguma coisa, né? Só que aí, ontem, na verdade, ontem não, né? Anteontem, eu estou gravando na virada do dia 9 para o dia 10. Saiu uma outra notícia que meio que virou a coisa toda, de que a Paramount ela estaria, né, fazendo uma oferta chamada que dentro do mercado se chama de oferta hostil para que a Warner viesse para ela. A oferta da Paramount era de 108,4 bilhões de dólares e ela compraria também os canais de TV e se comprometeria a lançar as coisas, né, da Warner no cinema. O que é uma oferta hostil? Não sabia disso até essas notícias aqui. Oferta hostil é quando uma empresa ou um empresário, né, o Elon Musk fez isso com o Twitter, você tem uma empresa, essa empresa tem seus acionistas mais importantes, mas que não detêm a maioria das ações, e tem os acionistas minoritários que podem juntos pressionar decisões. Então, você faz uma oferta sem ter enviado antecipadamente para o conselho, né, dessa empresa, que normalmente vão estar representados os principais acionistas e o representante dos minoritários. Você faz essa proposta abruptamente, joga no mercado, fazendo com que esses minoritários pressionem os majoritários a aceitarem a proposta. Nesse caso aqui, é o que a Paramount quer. E aí a gente volta à questão política. Se falou muito, quando se anunciou o negócio da Netflix, que o governo Trump poderia barrar porque o governo Trump era próximo do dono da Paramount. Mas o próprio dono da Netflix foi conversar diretamente com o Trump. Só que há um detalhe em relação à Paramount. A Paramount ela está envolvida com empresas do genro do Trump. Então, assim, o que se acredita, né, é que essas ligações familiares possam ajudar, de fato, a Paramount a conseguir aí comprar a Warner. O assunto está aberto.
a certeza a respeito da Netflix e que gerou um monte de vídeos de canais de cinema e outros de cultura pop comentando é a morte do cinema. Já cantaram a morte do cinema várias vezes. Mas o fato é que a Netflix ela trabalha contra o cinema. Ela não tem interesse em colocar seus filmes no cinema. Ela prejudica, inclusive, seus próprios produtos, porque o negócio dela é streaming, tá? Pode mudar, pode repensar? Pode, mas até o momento a Netflix não tem trabalhado muito nesse sentido. Daí, atrapalhar, por exemplo, Frankenstein e sua trajetória no cinema, não perceber o potencial de guerreiras do K-pop e por aí vai, tá? Outro assunto, né, que eu queria comentar é que duas séries da BBC, adaptações de Jane Austen, estão disponíveis no Prime Video. Uma delas é a melhor de todas, né? Incomparável, que é Orgulho e Preconceito de 1995, estrelado pelo Colin Firth e pela Jennifer Earle, que para mim não é a melhor Elizabeth Bennet, mas os dois estão excelentes nessa série. Essa série ela tem um fandom enorme, sou parte desse fandom, que, né, é, que fica muito feliz quando vê referências a essa série em outros, né, em outros produtos, e essas referências são constantes. Tá? Mais do que qualquer outra série da BBC, acho que essa é a série que teve maior impacto dentro da cultura pop como um todo. Então, por exemplo, uma sequência que tem, né, que é replicada e replicada e replicada, é a cena, né, da camisa molhada. O próprio Colin Firth ele vai repetir essa cena em outros de seus filmes, né, em que o Mister Darcy chega lá, né, na sua propriedade, ele está, né, cansado e ele ao mesmo tempo está pensando na Elizabeth Bennet, em como ele vai conseguir fazer para voltar, né, para conseguir conquistá-la, porque essa série de 1995 ela é a primeira adaptação que vai tentar mostrar como o Mister Darcy se sentia, né, o olhar dele sobre a história, e aí ele mergulha lá no lago. Esse episódio, né, esse capítulo foi ao ar em 15 de outubro de 1995, de novo, mesmo ano lá do lançamento do primeiro Day Were Eleven lá nos Estados Unidos, e a internet era muito precária e a internet quebrou na Inglaterra porque todo mundo só comentava essa cena que virou uma cena icônica e que quem leu, por exemplo, o Diário de Bridget Jones, leu o livro. E Bridget Jones só existe por conta de Orgulho e Preconceito 1995, deve lembrar que há uma parte do diário que não aparece no filme, em que o próprio Colin Firth é chamado para fazer o Mister Darcy da Bridget Jones, que é a entrevista, quando a Bridget Jones vai entrevistar o Colin Firth. No final do livro tem esse apêndice. E, e quando ela vai entrevistar o Colin Firth, e existe essa cena, essa sequência foi gravada, é um extra do DVD, né? Se vocês procurarem no YouTube, eu até tinha esquecido, se vocês procurarem no YouTube vocês acham, ela vai entrevistar o Colin Firth, que estava gravando um filme, e ela só quer falar da camisa molhada do Mister Darcy. Tá? E é muito engraçado. Mas aí você tem que ter a referência. Se você não tem a referência, não faz sentido. Tá? E como chamaram o próprio Colin Firth para fazer o Darcy dentro do Bridget Jones, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito, de uma certa maneira, não dá, né? Não dá para botar essa cena da entrevista. A cena da camisa molhada ela foi replicada, inclusive numa série que eu gosto muito, que é o Lost in Austin. Lost in Austin tem a Amanda, né, que é essa figura aí, que é apaixonada por Orgulho e Preconceito, por Jane Austen, mas também pela série de 1995, e ela acaba entrando no livro e bagunçando tudo, porque ela entra no livro, a Elizabeth vem para a Inglaterra dos nossos dias, a série de 2008, e ela acaba se tornando, né, o interesse romântico do Mister Darcy. Tem um momento em que ela está lá em Pemberley, que é a propriedade do Darcy, e aí ela pede, né, para que ele entre no lar e não explica bem por quê, para repetir a cena da camisa molhada. Eu adoro essa série. Essa série salvou, né, ajudou a salvar a minha sanidade mental. Ela e Genshiken, né, no ano que eu estava terminando a minha tese de doutorado, que foi 2008.
essa cena, né, ela é tão famosa, e a série é tão famosa e tão importante que um bonecão, né, esse bonecão aí, parece aqueles bonecos do Carnaval de Olinda, que são melhores que esse, são mais bem feitos que esse, né, foi colocado, no Serpentine Park, né, em Londres, em 2013, e depois foi levado para o Lime Park, que é onde foi filmada a tal da cena da camisa molhada. Esse boneco ficou temporariamente lá, né, comemorando a série, relembrando a série e, claro, né, lucrando em cima dessa, eh, dessa sequência que se tornou icônica, que quebrou a internet, que vai ser referenciada, inclusive em Bridgerton, porque esta cena da segunda temporada de Bridgerton é uma referência à cena da camisa molhada, lá de 1995. E eu acho isso tudo ótimo, né? Eu adoro. E aí eu acabei descobrindo, quem viu o filme da Barbie, que há uma referência lá no filme da Barbie à série Orgulho e Preconceito, 1995, porque a Barbie, quando fica deprimida, ela fica assistindo e reassistindo a série de 1995. E aí a própria BBC colocou no Instagram e no YouTube, eu só fui descobrir isso quando eu estava montando esse material, um vídeo curtinho de propaganda até da série, e dizendo que antes do Ken Praia, né, do Beach Ken, né, que é o Ken, que é o protagonista, o co-protagonista de Barbie, havia o Lake Ken, né, que é o Mr. Darcy. Eu vou deixar o link para o vídeo para quem quiser assistir, é muito engraçado, é muito divertido. E, de novo, é outra referência e que mostra a importância dessa série, a influência, né, cultural, né, de Orgulho e Preconceito de 1995, porque não é o livro de Jane Austen, embora seja, né, um dos livros mais lidos e mais vendidos em língua inglesa. É a série de 1995, tá? E falando em Orgulho e Preconceito, o filme de 2005, que está completando 20 anos, ele vai chegar aos cinemas em relançamento em 11 de dezembro, tá? Então essa semana agora, quinta-feira, vai voltar a alguns cinemas. Isso tem sido comum, o relançamento de alguns filmes. Então, se você não assistiu Orgulho e Preconceito de 2005 no cinema, eu assisti, e você gostaria de ver na tela grande e aquelas paisagens, né, que uma das coisas mais bonitas desse filme são as paisagens e que parecem quadros do final do século XVIII, etc., é uma chance, né, de ir ao cinema para assistir esse filme, que é um filme muito bem executado. Não é a minha versão favorita. A minha versão favorita é a série de 1995 e depois dela a série de 1980, que tem um fandom muito agressivo, diga-se de passagem, que é muito boa, que tem a melhor Elizabeth Bennet, na minha opinião, e apresentou Orgulho e Preconceito para uma nova geração de fãs, como a série da Netflix o fará no ano que vem. Ela tinha que ter sido lançada este ano, porque este ano é o aniversário, né, de 200 anos de nascimento de Jane Austen. 200 anos não, 250 anos de nascimento de Jane Austen. 200 anos, estou falando bobagem. E seria importante que ela saísse este ano, e pouco material homenageando Jane Austen acabou saindo. Muita coisa vai ficar para o ano que vem. Então, a série Orgulho e Preconceito, acho que a série da BBC sobre a Mary Bennet também só vai sair ano que vem. Se já saiu, alguém me diga. Se já saiu e eu estou perdida no tempo. E também Razão e Sensibilidade, um novo filme para o cinema, também só sai ano que vem. Falando em Razão e Sensibilidade, também no Prime está disponível a série de 2008, que é muito boa. Ela é muito boa porque ela vai ser uma adaptação que vai trazer para a tela coisas que o livro sugere, mas que não estão no livro, como uma cena de duelo. A cena de duelo é maravilhosa, né? Enfim, entre o Coronel Brandon, né, e o Willoughby, né, que, enfim, é um canalha, tem essa cena de duelo. Ela abre com uma cena de sedução de uma adolescente. A gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe quem é o autor, mas na época que essa série foi exibida, em 2008,
muita gente ficou escandalizada de aparecer, né, de ser colocada em tela aquela cena de sedução, enfim, e coisa e tal. Não é nada explícito, né, mas chocou muita gente, eu não sei por quê. E a série, né, ela tem um excelente elenco, ela tem, né, um Eduardo Ferrers com a idade certa, que é o Dan Stevens. Eu adoro o filme de 1995, mas eu falei para vocês, né, que o Hugh Grant estava muito velho para fazer aquele tipo de personagem, que a adaptação para que a Eleanor fosse uma mulher mais velha, de 27 anos, etc., deu certo com ela, mas não deu certo com o Hugh Grant. Falei disso, acho que no programa passado. Se não foi no programa passado, foi no programa atrasado. Eu deixo, o card vai aparecer em algum lugar. Então, assim, a série de 2008 ela é muito boa, ela tem 3 episódios, ela não elimina a Margaret, que é a irmã caçula, e vale a pena ser assistida, né? Eu recomendo bastante, assim. Acabou a parte Jane Austen agora. E começa a parte Agente Secreto, tá? Então, conforme eu fui montando aqui os meus slides, e até falei, olha, e hoje tem indicação do Globo de Ouro, porque eu ia gravar ontem, na verdade anteontem, para entrar no ar ontem. E na verdade não entrou, né, no dia 9. O Agente Secreto tinha ganhado prêmio de melhor filme e melhor ator da Associação de Críticos de Nova York, que é a mais antiga associação de críticos dos Estados Unidos. Wagner Moura foi o primeiro homem, né, ator latino, a ganhar esse prêmio de melhor ator. Aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, veio a Associação dos Críticos de Los Angeles. Aí, o Agente Secreto ganhou melhor filme internacional, o mesmo o mesmo prêmio, eu falei melhor filme, mas é melhor filme internacional, né, de Nova York. Ganhou melhor filme internacional, ganhou melhor ator para o Wagner Moura e ganhou também, foi o segundo melhor filme no geral, assim, na categoria filme, melhor filme. Assim, então o Agente Secreto vem fazendo uma carreira muito boa em termos de premiações. Como eu falei no programa que eu comentei o Agente Secreto, que eu fui ver no cinema, gostei do filme, mas eu vi problemas nele, inclusive estava assistindo um youtuber americano que faz crítica de cinema. Ele fez uma série de pontuações que eu tinha feito, embora ele tenha ficado fascinado pelo filme e principalmente fascinado pela atuação do Wagner Moura. Tem gente que está dizendo que, assim, nem é a melhor atuação dele. É uma excelente atuação. Ele é a alma do filme. Ele é o centro do filme. Ele atua com o olhar, ele atua com a sua expressão corporal, ele está muito bem, tá? E eu espero, né, que ele saia, né, com o Globo de Ouro na mão. Por quê? Né? Porque ontem houve a indicação do Globo de Ouro. E o Agente Secreto foi indicado a melhor filme drama, porque o Globo de Ouro ele divide drama e comédia musical, e todo mundo, né, quando olha a lista de comédia musical, fala assim, mas esse filme é comédia musical? Na verdade, é drama e não drama, né? Então, ele entrou na lista de drama e ele entrou na lista de melhor filme internacional e melhor ator. Valor Sentimental, que é o filme norueguês, é o mais indicado. Foi indicado a um monte de coisas. Ele é o favorito para o Globo de Ouro, ele é o favorito para o Oscar, né, na categoria filme internacional. Mas o Agente Secreto está lá, lutando também por um lugar ao sol. E o Wagner Moura, ele é um dos favoritos. Ele foi indicado a melhor ator. Então, assim, o Globo de Ouro acho que vai ser entregue em 11 de janeiro. Eu vou assistir e certamente depois faço algum vídeo, um programa comentando isso. Estou feliz com as indicações? Estou. Né? É um reconhecimento de um grande trabalho. Há quem esteja contando com indicações no Oscar que possam não ser essas somente. Então, há quem acredite que roteiro original pode vir uma indicação. Eu acho que o roteiro não é o ponto forte do filme, mas uma indicação que eu gostaria de ver do Agente Secreto é figurino. Então, quando saírem as indicações do Sindicato dos Figurinistas, eu espero ver o Agente Secreto lá, né, em filme de época, porque o Sindicato dos Figurinistas divide em 3 prêmios, né, para cinema: contemporâneo, então filmes contemporâneos,
filme de época e fantasia, né. Então, assim, eu espero que o Agente Secreto apareça ali, porque aparecendo no prêmio do sindicato, isso é algo que possibilita uma visibilidade e que o filme seja indicado a melhor figurino no Oscar. Não deve vencer, né, normalmente, filmes de época tendem a vencer o Oscar de figurino, ou filmes de fantasia, que tem um visual muito arrojado, mas não, embora o Agente Secreto seja um filme de época, ele se passa em 1977, ele é um filme de época, eu nasci em 76, né, já sou uma pessoa de época, enfim, por assim dizer, do século passado. Embora ele seja um filme de época, a preferência deve ir para filmes que se passem no século XIX ou antes. Eu acredito que tudo deve levar à vitória de Frankenstein nessa categoria, pelo que eu vi do figurino. Mas eu estou torcendo para uma indicação de figurino do Agente Secreto. Nessa história dos prêmios, o Apocalipse nos Trópicos venceu as duas categorias, acho que estava indicada a três, né? Venceu em duas categorias no Documentary Awards, né? Que é o IDA, que é o principal prêmio para documentário. Não venceu o melhor documentário, mas venceu melhor produção e melhor roteiro. O Dalle Nogari, né, que é o crítico de cinema que eu considero, né, o meu referente principal, ele disse que, embora a premiação, o IDA, seja muito importante, o comitê que indica, por exemplo, para o Oscar de documentário, ele é muito restrito, então nem sempre quem ganha esses prêmios, que são prêmios da categoria fora, acaba indicado ao Oscar. Mas eu acho que o Apocalipse nos Trópicos vai ser indicado. E eu acho Apocalipse nos Trópicos, eu comentei isso, um filme muito fraco. E eu acho péssimo que ele chegue lá no. Se sair com Oscar, então, assim, mais complicado, porque não é como eu falei, não, eu vejo defeitos no Agente Secreto, aquela parte dos dias de hoje é meio ruinzinha e tal, mas Apocalipse nos Trópicos, ele é todo problemático. Eu vou terminar falando de uma questão muito séria, né? No dia 25 de novembro começa, né, a campanha de combate à violência contra as mulheres ou de erradicação da violência contra as mulheres. É um período, né, que vai de 25 de novembro, é uma campanha, até 10 de dezembro, que é hoje. Eu estou terminando de gravar depois da meia-noite, tá? E vai ao ar hoje. Então, 10 de dezembro é o Dia dos Direitos Humanos, então seria um período no qual, né, em todo o mundo, porque é uma data lembrada pela ONU, né, uma data ratificada pela ONU, nós estaríamos, né, combatendo a violência contra as mulheres, então os países fazendo campanha. A data ela foi estabelecida, né, a primeira vez em 1981, no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, que foi feito em Bogotá, na Colômbia. E aí, né, em 1999, a ONU abraça essa data. Os índices de violência contra as mulheres no mundo são alarmantes, tá? Volto a isso daqui a pouco. Por que essa data? Porque em 25 de novembro de 1960, três irmãs, Minerva, Pátria e Maria Teresa, elas foram assassinadas pela ditadura Trujillo na República Dominicana, que era apoiada pelos Estados Unidos. Então, elas eram militantes políticas, estavam voltando, né, num jipe, que tinham ido visitar os maridos que estavam na prisão. E aí, a notícia primeira é que o carro delas teria perdido o controle e teria caído de um penhasco. Depois vai ficar evidente que, quando o carro foi jogado, elas já estavam mortas. O impacto, né, desse assassinato político foi tão grande que a ditadura caiu. Esse quadrinho, né, ele é um fragmento do Ousadas, né, que é um quadrinho em 2 volumes, cheio de biografias de mulheres, feito pela Penélope Baguier. Está disponível pela Nemo, inclusive a Nemo é que publicou no dia 25 de novembro, nas suas redes sociais, os trechos, e a autora também publicou nas suas redes sociais. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar, né, o Ousadas, recomendo bastante, é um quadrinho muito interessante. Há aqui a foto, né, das irmãs, né, da Minerva, da Pátria e da Maria Teresa. Acho que havia uma quarta irmã que sobreviveu, mas que não estava com elas, porque senão teria sido morta. E aí, gente,
eu confesso a vocês, porque eu sempre, desde muito tempo, sempre não, eu posto no Shoujo Café, que é o blog, eh, sempre faço uma postagem quando abre o a campanha e quando fecha a campanha. Houve um ano que eu fiquei postando, fiz um post por dia, acho que foi 2011, né, falando da violência contra as mulheres no mundo. Eu não tenho estômago para isso, mas nesses 49 anos de vida e 20 anos que eu sei que essa data existe, eu nunca vi uma campanha pela erradicação da violência contra as mulheres com tantos casos de violência, tantos casos de feminicídio, tantos casos pavorosos que a gente olha e não acredita no que vê. Na própria semana, né, do dia 25, nós tivemos, na sexta-feira, duas funcionárias, né, do Cefet do Rio de Janeiro, da que fica no Maracanã, que era o Cefet, acho que é o primeiro Cefet, e as outras são desdobramentos aí do Cefet, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em que a coordenadora pedagógica, ou diretora, na verdade, a diretora pedagógica, a Alane, e a psicóloga Laíse, elas foram mortas por um outro funcionário, por um colega, que entrou com uma arma na instituição e as executou, tá? O motivo, segundo consta, é que ele não aceitava ser comandado por mulheres. Ele já tinha sido afastado da instituição, tinha sido transferido para outra instituição, para outro Cefet, são várias, né? São várias unidades. Lá ele tinha arrumado confusão e aí tinha entrado em uma licença psiquiátrica e recebeu o laudo de apto e voltou a trabalhar no Cefet. Lá do Maracanã, ainda conseguiu voltar. O Conselho de Medicina do Rio de Janeiro está investigando esse laudo, quem deu, como deu, etc. Tá? Isso também é uma notícia que saiu na imprensa. Eu vou deixar o link para o post que eu fiz para o Show de Café, comentando esse caso e outros casos tenebrosos. O sujeito ele era CAC, né? Caçador, atirador, né? Enfim. E quem flexibilizou os registros de CAC foi o governo Bolsonaro. Foi Bolsonaro que queria armar todo mundo, né, para uma possível guerra civil. Ele mesmo falou isso. Né? E, ao facilitar, né, esse tipo de licença, possibilitou que homens como esse sujeito que interrompeu a vida da Alane, que era diretora, que tinha uma filha de 13 anos, eu tenho uma filha de 12, que era música também, cantava e compunha, etc. Da Laíse, que era psicóloga e também era apaixonada, né, por tudo que fazia. Facilitou a vida de sujeitos assim matarem mulheres. Tá? Misoginia não é transtorno. Você pode ter um transtorno que agrava a sua misoginia. Misoginia é fruto, né, das estruturas de uma sociedade que estigmatiza as mulheres, que é patriarcal e que vê as mulheres como uma ameaça, vê as mulheres como objetos, vê as mulheres como gente que precisa ser controlada. Aliás, essa semana, né, um pastor midiático importante, o que disse, né, que os crentes deveriam orar para que Deus quebrasse a mandíbula de Lula. Esqueci o nome dele, era o cara que fundou a maçonaria. Talvez eu coloque aparecendo o nome dele aí. Ele foi condenado a pagar, né, de indenização por danos coletivos, R$ 46.000 por um post que ele fez, né, demonizando as mulheres e que a justiça considerou que estimulava a violência contra as mulheres. Ou seja, um pastor é uma autoridade, está num lugar de poder, está, né? Você pode não acreditar, você pode não ter nenhuma, né, nenhuma relação com poderes religiosos, mas tenha a certeza que dentro da comunidade religiosa a voz de um pastor é importante. Então ele fez um post em 2021 e foi condenado agora, R$ 46.000. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? Nós estamos passando por um momento de intensa misoginia que está presente nas redes sociais. Não há matéria
que fale de feminicídio, de mulheres que são mortas por serem mulheres, normalmente por ex-companheiros ou por sujeitos como esse aí, que escolhem fazer pedagogia, escolhem ir para uma escola, né, de educação básica, local onde você vai ter muitas mulheres, e pedagogia, que é uma carreira tipicamente feminina, pensando em termos de estatística, vai para essa carreira e acha que não vai ter que, eventualmente, ter uma chefe mulher que seja diretora ou qualquer coisa. Mas, enfim. Então, assim, não há matéria que seja postada em qualquer rede social que você não tenha risadinha. E são mulheres, né? Como aconteceu em São Paulo. Uma mulher de 31 anos que foi arrastada pelo ex, né? Pelo carro dele, perdeu as duas pernas. 2 dias antes do dia 25, uma jovem no interior de São Paulo, auxiliar, né, de escola, que foi morta a facadas na rua pelo seu ex-namorado, porque ela não aceitou casar com esse sujeito violento. Ele a matou, fotografou o corpo, matou na frente do filhinho dela de 6 anos, fotografou o corpo e mandou as fotos para o grupo da igreja. Então, assim, eu me senti mal, eu demorei até tempo para conseguir comentar o caso do Cefete. Eu sou professora, né? Um amigo que trabalha comigo no Colégio Militar de Brasília, a irmã dele é funcionária desse Cefet, professora de português, e ele disse que o sujeito tinha sido tirado lá da sala da pedagogia e colocado numa sala que ficava do lado da sala da equipe de português. Então a irmã dele conhecia o sujeito, assim. Então a irmã dele estava lá, né? Esse cara podia ter feito coisa pior. Houve a entrevista de uma funcionária que anonimamente falou que a direção sabia do risco, que ela mesma tinha medo, que ele já tinha, né, sido agressivo com ela e outras funcionárias, e elas todas tinham medo de serem vítimas, e que ela saiu mais cedo naquele dia, que ela evitava ficar no mesmo espaço que ele, e talvez por ter saído mais cedo ela tenha se salvado. Então, assim, eu não queria, né, tá, tá trazendo, e eu poderia ficar aqui elencando, caso depois de caso. Eu abri uma pasta no meu Instagram para salvar os feminicídios, tá? Eu nunca vi uma campanha, um momento tão violento. E, de novo, é aviltante o riso, né, de alguns, né? Então, a gente tem uma sociedade violenta que justifica, né, eh, que as mulheres sofram, né, violência, que legitima isso, né, e transforma o agressor em alguém que teve, né, uma loucura momentânea, está escrito aqui, ou, né, que estava defendendo a sua honra. É muito comum você encontrar também nessas notícias, homens, principalmente homens, comentando: mas o que que ela fez para que ele a matasse? Ela fez alguma coisa. Ou então comentando assim: ah, as mulheres, elas têm muitos privilégios, os homens acabam se sentindo inferiorizados, ridicularizados, aí fazem essas loucuras. Houve, inclusive, eu vou deixar o link para o vídeo do Meteoro, uma jovem, né, uma jovem trans, 18 anos, que foi morta, né, por um sujeito de 19. O sujeito a matou, era um motorista de aplicativo, levou o corpo no carro até a delegacia e entregou o corpo ao delegado, e o delegado o deixou sair livre. Gente, ele matou, rapaz de 19 anos, ele matou uma mulher trans, uma mulher, matou uma mulher. E o delegado considerou correto deixá-lo ir embora, porque, afinal de contas, ele foi lá se entregar. E você não faz isso nem com bicho. Não faz com bicho, porque há leis de proteção animal, aqui em Brasília há, em que resultam em cadeia, né, para quem mata, para quem pratica maus tratos contra animais. E aquela moça, ela foi tratada como lixo, ou seja, ela é um não humano, porque se ela fosse um homem cis, se ela fosse uma mulher cis, dificilmente aquele sujeito sairia livre dali. O sujeito simplesmente foi mandado embora, vai responder em liberdade. E disse o seguinte: que a matou
né, que a contratou para fazer um programa e a matou para não ser exposto. Primeiro, eu sempre desconfio desses sujeitos, né, da palavra desses agressores, porque a vítima está morta, ela não tem como dar a versão dela. E normalmente esses sujeitos difamam as vítimas. Você acusar de prostituição em uma sociedade como a nossa ainda é uma forma de difamação, tá? Aí eu trago aqui nesse esse cartoon do Lute, que é extremamente violento, mas muito pertinente, em que a mulher está ali com a criança e fala assim: vou ficar com a casa. E aí o sujeito fala: eu vou levar a moto, o carro, o sítio e a vida dela, porque ela é minha propriedade. Eu posso interromper aquela vida, interromper aquela trajetória, na frente das crianças, sem problema nenhum, da forma mais cruel possível. E, de novo, eu poderia relatar caso e mais caso ocorrido nesses 14 dias amanhã, tá? Mas eu vou comentar só mais um. 20ª vítima de covardia, o que se sabe sobre o feminicídio de militar no quartel. 26ª vítima de feminicídio em Brasília, esse é o jornal Correio Brasiliense, em que uma jovem, né, de 25 anos, cabo do exército, cabo músico, né, ela tocava saxofone, ela foi morta por um colega, um soldado, no Batalhão dos Dragões da Independência. O sujeito contou 5 versões diferentes. O sujeito a matou e ateou fogo ao lugar que era onde guardam acho que os instrumentos musicais, que tinha isolamento acústico. Ele a matou, ele ateou fogo e, nas versões que ele conta, ele acusa a moça de ter tentado matá-lo porque ele não queria romper seu namoro para ficar com ela, que ele matou em legítima defesa e tocou fogo, talvez, em legítima defesa. Ele deu sumiço no celular dela, porque é possível que ele tivesse mandado mensagens assediando, marcando lá, pedindo para que ela fosse lá no lugar onde ela foi morta para resolver algum problema. Ela está morta, ela não tem como dizer o que foi. E a família e a advogada, né, todos atestam que era uma moça, que poderia ser minha filha, eu tenho 49 anos. Era uma moça focada na sua carreira, então ela queria ser militar, música, né, na área de música, estava estudando para fazer a prova do Corpo de Bombeiros e uma outra, né, que lhe permitiria melhores condições, porque ela era cabo. Era muito ativa na igreja, uma jovem católica, muito dedicada, não tinha namorado. E o sujeito está aí, né, dando a sua versão, que muitas vezes os jornais pegam e colocam, né, aquilo que eu chamo de jornalismo declaratório, sem questionar, né, sem ponderar. A advogada dela, né, está defendendo como motivação aquilo que levou à morte da Alane e da Laís lá no Cefet, né, que o rapaz, que era o soldado, não aceitava ser comandado por mulheres. Mas, assim, a relação cabe, embora eu entenda, né, eu trabalho numa instituição militar, que há uma hierarquia, a hierarquia de cabo e soldado, ela não é um negócio muito gritante, não. E colegas ali de quartel, que apareceram em matérias do Correio Brasiliense, do Metrópolis, fizeram questão de destacar que ele costumava assediar as moças que chegavam novas, e que provavelmente eram cabos ou sargentos, né, acima dele, porque elas já entravam com a profissão de música e já ocupando ali, não entravam como soldados. Então, assim, eu não acredito nessa ideia da questão hierárquica, não. Eu acho muito mais que se trata de assédio, que ela recusou e que ele insistiu e que ela recusou e ele a matou. A perícia, o Instituto Médico Legal liberou o laudo e disse que ela sofreu 2 facadas no pescoço e um golpe na barriga. Talvez um soco, talvez um chute. Legítima defesa, né? Por favor. E um dos medos da família é que a questão vá ser julgada, até porque o crime aconteceu dentro de uma OM, de uma organização militar, pela justiça militar. E na justiça militar, a pena dele pode ser menor do que seria na justiça comum. Então há uma questão aí que a família
quer que o crime seja julgado, né, pela justiça comum e não pela justiça militar, que possibilitaria que o sujeito tivesse uma pena mais branda ou, de repente, que acreditasse na difamação que ele está fazendo. No domingo último, aconteceu, até por conta dessas ondas de feminicídios, o levante Mulheres Vivas, tá? Ocorreu em todas as capitais e outras cidades. Em São Paulo foi na Avenida Paulista, e aí o que virou um escândalo, né, foi que a PM negou segurança ao ato, argumentando que já haveria uma outra manifestação, que era do pessoal pedindo anistia para o Bolsonaro, que ocorreria no mesmo lugar, mas em horário diferente, que a polícia não tinha condição. Segundo consta, o governo Tarcísio cortou 96% das verbas, né, da área de proteção a mulheres e, enfim, né, do que seria a Secretaria de Assuntos para as Mulheres. 96%. E os casos de feminicídio estão explodindo em São Paulo, da moça que foi esfaqueada na rua, ou da moça que perdeu, tudo é São Paulo, tá? Houve casos no Rio, houve vários casos aqui em Brasília e no entorno, mas São Paulo é campeão de casos, né? E o governo estadual e a polícia é problema estadual. Eu acho que o caso da moça trans também foi São Paulo, se não foi São Paulo, foi Minas. É, e o governo Tarcísio cortando verbas. No final das contas, o protesto das mulheres, que foi pela manhã, conseguiu reunir entre 8.000, é a estimativa da USP, né? Entre 8.400 e 10.200 pessoas, eles estão fechando aí nos 9.000 e pouco, e a manifestação de anistia não teve nem 2.000 pessoas. Mas o vice-prefeito de São Paulo chegou a dar declaração dizendo que a questão das mulheres era importante, mas que a anistia vinha primeiro, que era um desejo do povo. Eu não sei que povo, mas enfim, né? Aliás, de ontem para hoje, o Congresso, Câmara dos Deputados, né, Congresso Inimigo do Povo, estava discutindo a questão da dosimetria para reduzir as penas dos golpistas, né, do 8 de janeiro e de Bolsonaro, principalmente, porque o objetivo é esse. Mas eu não vou falar disso. Nessa campanha, né, pelo fim da violência, houve também a adesão de grupos, né, que defendem, como o Banco Vermelho, que os homens também integrem, fizeram um vídeo, inclusive, acho que vou deixar o link, que os homens também se integrem nessa luta, né? Então, que tal escolher não ser esse tipo de homem? O que ri de piadas machistas, o que, diante do relato de uma mulher, vira advogado do agressor, o que consome conteúdo íntimo vazado por outros homens. E o Facebook deixou no ar por vários anos um grupo italiano em que homens compartilhavam fotos das suas mulheres, das suas esposas, namoradas, sem que elas soubessem, fotos e vídeos. Demorou anos e anos, né? Acho que quase 10 anos para esse grupo ser tirado do ar. Há o caso francês, né, que é um caso muito sério, que foi julgado no ano passado, em que o sujeito ele pagava homens, dopava a esposa, que já era uma senhora idosa, e pagava homens por anos e anos para estuprarem, né, a sua esposa, homens que eram jovens, velhos, de diversas profissões e que aceitavam participar, né, e filmava essas coisas todas. Enfim. O que segue perfil que odeia mulheres e chama isso de liberdade de expressão. O que eu queria dizer é que sem a adesão dos homens, não há possibilidade de diminuir os índices de violência contra as mulheres, né? Porque é preciso repensar as masculinidades, os papéis, né, atribuídos a homens e mulheres em uma determinada sociedade. É preciso, né, que os homens se posicionem para coibir outros homens, né, para que os seus e não se irmanarem com eles quando eles praticam violência, perguntando, né, o que que ela fez para merecer isso? Alguma coisa ela fez, né? Ou achando engraçado ou sendo solidários, né, com o que aqueles homens fazem. E é necessário que eles se posicionem também, porque as mulheres sozinhas dificilmente vão conseguir acabar com a violência que elas mesmas sofrem, porque a coisa é estrutural, não é individual, tá? Não é, por exemplo, dar uma arma na mão de uma mulher e dizer assim: não, se vira aí, você resolve, tá?
é repensar a forma como a sociedade ela é organizada. Então, hoje, que é o Dia, né, Internacional dos Direitos Humanos, é o final da campanha. E qual foi o saldo no Brasil? Só pensando no Brasil. Foi horrível, foi péssimo, foi terrível. Né? Você tem, né, casos e mais casos e mais casos de violência contra as mulheres e muitos deles resultando em feminicídio. E quando essas mulheres não morrem, elas ficam profundamente traumatizadas, mutiladas. Aliás, foi no domingo, né? Que o namorado queimou, né? Jogou gasolina sobre uma jovem também, professora. Em algumas matérias diziam que ela tinha 21 anos ou 19 anos, em outras que ela era um pouquinho mais velha. De qualquer maneira, podia ser minha filha. Em que jogou a gasolina, tocou fogo e foi embora. E aí a moça conseguiu sair para pedir socorro e teve 60% do corpo queimado, queimaduras gravíssimas. São mulheres que vão carregar essas marcas pelo resto da vida. E os seus agressores muitas vezes estão livres, estão sendo protegidos pelas suas famílias, pelos seus amigos, e, quando pegos, contam versões difamatórias. Ela me assediou, ela foi violenta comigo, ela não era compreensiva, ela era uma prostituta, como se prostitutas merecessem. E aí é bom até lembrar o caso da doméstica que foi espancada no Rio de Janeiro, numa parada de ônibus, muitos anos atrás, talvez alguns de vocês não tivessem nascido, por rapazes bem-nascidos lá da Barra da Tijuca, né? E o argumento deles, quando eles foram presos, é que nós achamos que era uma prostituta. Então, sendo ela uma prostituta, ela poderia ser agredida, poderia ser morta. Foi como o caso aqui em Brasília do índio Galdino, né? Era só um índio, pode tocar fogo. Ou da menina, da moça trans de 18 anos, que o criminoso entrega o corpo na delegacia e sai livre, tá? Então, assim, é muito triste, é muito cruel, é muito... E quando estigmatizam as feministas, no geral, isso é comum a todos os movimentos feministas, elas só lutam pelo direito de que as mulheres sejam vistas como seres humanos como os homens são, com os mesmos direitos juridicamente reconhecidos. E ser considerada humana e ter os mesmos direitos parece que é uma ofensa para alguns. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 Meu.
Meu. Meu. Meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Então, eu estou chegando agora ao final do ShojoCast. Muito obrigada se você permaneceu comigo e até retomando ainda a questão da violência contra as mulheres. Na semana passada, pela primeira vez, eu tirei um post do ar no meu blog, por pressão do advogado, né, de um influenciador, médico influenciador, que talvez vocês lembrem do caso, que foi até o Egito e fez uma brincadeira obscena com uma moça vendedora de papiro, foi preso, depois pagou, né, uma compensação pecuniária segundo a lei egípcia, foi solto, depois até voltou para pedir desculpa para a moça, mas enfim, um post com míseros 740 visitas, né? Um post lá de 2021, 2022, que só tinha tido 740 visitas, o post mais visitado do blog tem 807 mil visitas. É claro que há posts com muito menos, mas um post insignificante, e uma notícia que estava em todos os portais, e o advogado me mandou, né, mais de um e-mail dizendo que aquele post causava dano, né, à imagem do seu cliente, sofrimento, etc. E como eu já tenho muitos problemas, eu acabei tirando o post do ar, né? Mas tá em todo lugar, em todos os portais de notícias. Basta jogar médico brasileiro, Egito, vendedora de papiro, e vocês chegam à CNN, Jovem Pan, que tem uma, um- uma fala, né, um texto bastante agressivo, né, de crítica ao sujeito, BBC, SBT, News, Record. Então, não precisa do meu post de 740, mas eu preciso de paz, né? Porque a gente tem muito problema na vida para acabar tendo mais um que talvez resulte até em, em um aborrecimento e gastos, né, para a gente. Mas, enfim. Obrigada por ficarem comigo. Se gostaram do programa, deem o like. Se não gostaram, deem dislike, né? Também ajuda no engajamento. Agradeço aos comentários. Não respondi ainda os comentários do programa anterior, vou responder. O que a gente pode combinar como palavra ou como frase para que eu saiba que vocês ficaram até aqui comigo, né? É, vamos lá. Direitos humanos, né? Hoje é o dia dos direitos humanos, dia 10. Então escrevam aí direitos humanos ou, né, pelo fim do feminicídio, né? Então, escrevam aí pelo fim do feminicídio e eu vou saber que vocês ficaram aqui e que vocês não são pessoas que dão risadinha em matérias falando de mulheres sendo trucidadas, né? Nem acham divertido, né, toda essa violência contra mulheres e meninas que tem crescido ou tem se tornado mais visível nos últimos tempos, né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por ficarem comigo. Se gosta do canal, recomende o vídeo ou assine o canal e eu fico muito feliz, né, de tê-los aqui mais uma vez. Tchau, tchau para vocês.